E para analisar esse momento complexo do setor, nós vamos conversar com o Guilherme Dias, assessor técnico da CNA. Bem-vindo, Guilherme, ao Hora H do Agro. Muito obrigada por ceder aí uns minutos do seu dia para conversar com a gente. Essa questão da crise da pecuária leiteira não é de hoje, na verdade, né? A gente até fala desse momento, mas na realidade é sempre um setor que está muito com a corda no pescoço, produtores ali, pecuaristas reclamam com certa frequência dos preços pagos pelo litro do leite. Eu queria começar te pedindo para explicar esse cenário primeiro, assim. Vamos tentar, antes da gente falar de dumping em si, eu queria que a gente trouxesse um pouco desse histórico que certamente a CNA acompanha há algum tempo, né? Olá, Mariana, é um prazer estar falando com vocês aqui da Jovem Pan. E, bom, você trouxe uma parte da realidade, mas não todas, né? O setor leiteiro nacional, ele se desenvolveu muito nos últimos anos, né? A nossa produtividade aumentou mais de 80%, a quantidade de litros, né, ordenhados por vaca por ano aumentou bastante nos últimos anos, mas naturalmente, é uma atividade bastante capilarizada, né? A estrutura fundiária média no Brasil hoje aponta que 80% dos nossos produtores são da agricultura familiar. Então, sim, nós temos esse aspecto, vamos dizer assim, um pouco mais social ligado à atividade leiteira, porém, a gente pode dizer também que ela é uma atividade bastante tecnológica, né? Do ponto de vista que nós temos hoje aqui no Brasil, bacias leiteiras que competem em pé de igualdade com as mais modernas bacias leiteiras da Nova Zelândia ou até mesmo da Europa. Então, nós temos essa dualidade ali no setor leiteiro nacional. De um lado, o pequeno produtor, ainda familiar, que representa um importante aspecto social, e do outro, uma atividade altamente tecnificada. E as importações de leite que vem acometendo o país atualmente, ela permeia ambos os estratos de produção. Então, essa ação que a CNA vem capitaneando, né, já adiantando um pouco o tema da nossa entrevista, ela busca justamente trazer um antídoto que possa beneficiar, né, ou possa defender todos os produtores de leite brasileiros, do menor ao maior. Isso, muito interessante, porque de fato a gente vê os produtores de leite ali cada vez mais tecnificados, até não só para produzir mais, mas produzir melhor, porque o leite é algo que toca a vários consumidores, assim, né? Mas é muito mais próximo do que quando a gente está falando de grãos, por exemplo. Agora, Guilherme, então vamos entrar nessa questão do dumping que a CNA está se manifestando, né? Explica um pouquinho para a gente, então, como que vocês estão avaliando essa situação, como que isso afeta o setor, seja o pequeno, seja, né, o pequeno ainda não tão tecnificado, seja o maior que já aderiu à tecnologia. Bom, perfeito. É importante destacar, Mariana, que o Brasil é o quinto maior produtor de leite no mundo, né? A gente tem aí, a atividade está presente em 99% dos municípios e o setor sempre foi um importador líquido de lácteos. É histórico as importações que acometem aqui o país. Porém, a gente sempre soube conviver, em maior ou menor grau, né? Nós tivemos ações de defesa comercial porque o leite ele é um dos setores mais defendidos em todo o mundo. Você tem aí tarifas que ultrapassam os 100% em países da Europa ou até mesmo Japão, Suíça, enfim. Um sistema, uma produção estratégica do ponto de vista produção de alimentos e soberania nacional nos países. E no Brasil não é diferente. A gente tem uma tarifa externa comum de 28%, que é comum ao Mercosul como um todo, e a gente conta com o livre comércio entre os países, né? Notadamente Argentina e Uruguai são os principais fornecedores de leite ao Brasil e sempre foi assim. Porém, nos últimos anos, a gente identificou uma crescente, né, uma escalada nas importações de leite que elevaram os volumes aqui internalizados aos maiores patamares da história, nos anos de 2023 e 2024. E aí, estudos da CNA indicaram indícios da comercialização desse produto exportado a um preço mais baixo do que o disponibilizado no mercado interno daqueles países. Isso caracteriza o dumping, como você muito bem colocou na abertura da reportagem, e a CNA, então, peticionou o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, ali capitaneado pelo ministro Geraldo Alckmin, a abertura de uma investigação justamente para identificar, averiguar se realmente
houve essa prática. Porém, os estudos da CNA foram sólidos e indicam a exportação de leite argentino ao Brasil a um valor 54% abaixo do mercado interno daquele país e para o Uruguai de 53%. Isso acontece num cenário em que a produção de leite vinha se recuperando da forte crise de custos de produção que veio no período pós-pandêmico. Interessante. Então, só para a gente resumir, concatenar o raciocínio no sentido de que isso fica desleal para o produtor rural brasileiro, né? Porque a gente está importando leite e, em vez de favorecer, fortalecer essa cadeia interna, a gente está importando num preço desleal, que a exportação e importação é algo comum no planeta Terra, né? Não é que a gente não quer, mas tem que ser colocado num preço justo e num preço que, de fato, depois pague o custo de produção e, de preferência, de lucro, ajude a rentabilidade do produtor, né? A gente está falando, inclusive, aí olhando para dados do CPEA, o Centro de Estudo Avançado em Economia Aplicada da USP, o preço do leite, de acordo com o CPEA, teve redução de 19% em 12 meses. Então é isso, assim, com essa redução, o produtor tem conseguido cobrir os custos de produção. Você falou agora no finalzinho da sua fala que era exatamente, estava numa fase de recuperar algo que de fato nos últimos anos não estava muito benéfico. Então, dentro dessa recuperação, isso está dando para cobrir os custos? Como que vocês avaliam, com base inclusive nesses dados do CPEA? Bom, acho que você trouxe um aspecto muito importante, né? A gente veio no período pós-pandêmico uma forte crise de custos de produção que acabou derrubando a produção nacional nas maiores quedas históricas na produção em 2022. 2023 e 2024 foi o ano que a produção começou a paulatinamente se recuperar. Porque nesse período o produtor já tinha abatido as suas vacas, já tinha direcionado ali a ração apenas para os animais que estavam em produção, justamente apertando o cinto para conseguir sobreviver na atividade. E nesse contexto todo das importações bastante aquecidas, né, de uma relação de troca do pecuarista com a ração que foi um pouco mais favorável ali no final de 2024 e começo desse ano, as importações elas se aqueceram ainda mais e isso acabou comprometendo a rentabilidade no mercado interno de leite. Hoje os dados da CNA apontam para um custo médio ali por volta dos seus 2,24, 2,25 centavos ali por litro de leite, e a gente escuta relatos de pequenos produtores no interior, no sul de Minas, por exemplo, já projetando receber 1,80, 1,60 por litro de leite. Então isso incorre em margens negativas, o produtor não consegue pagar suas contas e no médio prazo ele acaba abandonando a atividade, o que seria como se o Brasil estivesse matando as suas vacas do leite de ouro. Então, esse é um cenário bastante preocupante. A CNA vem alertando o governo federal desde agosto do ano passado, né, quando a gente solicitou a abertura da investigação antidumping. Então, só para a gente encerrar de uma maneira bem prática e propositiva, né? Então, desde agosto, você acabou de falar, né? Entrou-se em contato, vocês identificaram isso. O que vocês esperam, então, do Ministério, do Alckmin? O que, de maneira muito prática, precisa ser feito e em que prazo, no melhor dos mundos, de acordo com a visão de vocês, Guilherme? Bom, é importante destacar, Mariana, que uma investigação de dumping é uma investigação bastante técnica e bastante demorada. A abertura foi realizada em dezembro do ano passado e, em agosto desse ano, foi publicado o parecer preliminar, ou seja, uma decisão preliminar quanto à investigação. E o Ministério do Dr. Geraldo Alckmin trouxe um novo entendimento quanto qual seria o produto similar doméstico objeto da investigação. O que significa isso? Quando a gente tem importação de um produto, a gente tem que comparar ele com seu similar nacional. Historicamente, sempre foi considerado que o produto similar ao leite em pó importado era o leite in natura dos produtores. Porém, em agosto desse ano, o MDIC trouxe o entendimento de que a comparação deva ser feita com o leite em pó nacional. Ou seja, o produtor rural passa a perder o direito de defesa ante essa prática desleal de comércio. Então, em termos práticos, o que a gente precisa que seja feito agora, e é esse que tem sido o foco da atuação da CNA, para que o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços reverta o seu entendimento preliminar, considere o leite in natura dos produtores e dê prosseguimento à investigação aplicando tanto os direitos antidumping provisórios
quanto os direitos antidumping definitivos ali que serão demonstrados ao longo da investigação. E aí tem algum prazo para isso? Olha, nós tivemos ontem uma reunião com o secretário executivo Márcio Elias Rosa e com o ministro Paulo Teixeira do MDA. Só para a gente posicionar quem está nos assistindo. Nos foi informado que ele será publicado nos próximos dias. Tá, só para posicionar quem está nos assistindo, o ontem que você se refere é na quinta-feira, né? Só para a gente... Exatamente, na quinta-feira, dia 6.